Estava estudando aqui sobre o livro de Provérbios com tipo uma teologia sistemática e Deus tem falado muito comigo a respeito de maternidade, né? Eu não sou mãe ainda, mas Deus tem falado muito comigo, já tem uns meses mais ou menos que ele tem ministrado muito para me ensinar muita coisa e ver na Bíblia também mulheres que não tiveram seus nomes muitas vezes registrados aqui, não tiveram seus nomes registrados, mas que a gente vê o dedinho de uma mãe ali, né, num filho que foi alguém muito importante, alguém que foi rei, alguém que liderou, ou então uma mulher que liderou, né, como a gente sabe de Esté, de Débora e etc. E eu acho isso muito massa, porque Deus ele não deixa nada, nenhum ponto sem nó. Para cada situação, cada fase da nossa vida, a gente tem uma explicação, a gente tem algo que a gente pode tirar da Bíblia. E essa fase que eu estou vivendo agora é uma fase realmente de um mergulho mais profundo nas escrituras, e isso tem me ajudado muito a entender muita coisa da vida, na minha vida particular, na igreja, no contexto, né, atual da igreja e tal. E eu achei interessante porque aqui em Provérbios, quando eu estava lendo Provérbios 31, eu nem fui ler Provérbios 31 na intenção de ver o famoso versículo que fala, né, sobre a mulher de Provérbios, né? Eu estava estudando, na verdade, Eclesiastes, e aí eu fui e fiz e cruzei ali com Provérbios, enfim, cheguei nessa passagem. E é muito interessante porque nesse livro ele fala, né, que as instruções de Agur, Itiel, Ucal e as lições ensinadas ao rei Lemuel. O rei Lemuel foi um rei que foi ensinado pela sua mãe, e o próprio capítulo traz isso, né? Palavra do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. E ela vai discorrer. Não se tem um consenso para dizer que foi a mãe de Lemuel, do rei Lemuel, que escreveu do versículo 10 para baixo. Mas nesse começo, do 1 ao 9, foram coisas que a mãe dele, conselhos, orientações, que a mãe do rei Lemuel passou para ele e ele escreveu. E está lá registrado no livro de Provérbios, no capítulo 31. E eu acho isso muito bonito da parte de Deus, para confrontar, inclusive, tudo aquilo que se diz a respeito da participação da mulher na Bíblia, participação da mulher na igreja, e tem sido um conforto realmente do Espírito Santo me fazer perceber em passagens que não são tão pregadas, principalmente antigamente, né, quando o púlpito era muito formado por homens, muito formado por rapazes, e hoje em dia nós vemos um avalanche de pastoras, né, muitos não gostam desse termo, não é sobre isso esse vídeo também, mas pregadoras, mulheres cheias da palavra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e Deus tem me visto, tem me feito enxergar esses detalhes, né? Onde teve uma atuação da mulher, assim como no ministério do próprio Cristo, né? Nós tivemos ali aquelas mulheres que estavam servindo, que estavam doando dinheiro, roupa, trabalho para servir ao ministério de Jesus. E aqui eu me deparei com essa mulher que não tem nome, mas que é conhecida como mãe de um rei. E ela teve o seu papel, e eu acredito que essa palavra ela vai falar muito com outras mulheres que talvez acham que aquilo que ensinam não está sendo absorvido, não está sendo aproveitado pelos seus filhos, e às vezes pensa que não está tendo efeito, mas o Senhor, ele tem levantado mulheres para estarem posicionadas, trazendo palavras de bênção, palavras de encorajamento, ensinando no caminho, trazendo conhecimento dos céus, revelações que o Espírito Santo traz à luz da Bíblia para essas mulheres ensinarem os seus filhos que podem se tornar governantes de algo, que podem se tornar autoridades no Brasil. Então, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista de estar batendo na mesma tecla. Às vezes você vai precisar mudar a abordagem de como você faz isso, mas não desista de ser aquela que insiste no que é eterno, de incutir mesmo na cabeça dos seus filhos aquilo que é eterno, aquilo que vai fazer com que ele se desperte para ser um homem sábio, um homem prudente, um homem que vai achar a mulher virtuosa,
um homem que vai saber tratar bem a sua família, os seus filhos, alguém que vai ser segundo o coração de Deus e que vai ter algo importante, uma posição importante, seja em qualquer emprego, seja no ministério. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra, com essa meditação. Tem muitas mulheres sem nome fazendo história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.